Você já terminou o dia com a sensação de que está exausta? Mas com a sensação de que também não fez nada que importava? Se isso aconteceu com você, fica aqui comigo até o final do vídeo. Hoje eu vou te mostrar por que a procrastinação ela não é preguiça e ela também não é falta de disciplina. E como você consegue reduzir isso aí na sua rotina de mãe, empreendedora ou profissional, mesmo sem precisar de mais tempo? Oi, eu sou a Aline e esse é o canal da Mãe CEO, da vida digital que a gente tem. Aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, feminino, sobre inteligência emocional, produtividade na maternidade e como construir um resultado sem se abandonar no propósito, no processo aí, sabe? Se você é uma mulher que quer crescer, organizar a rotina, parar de se sentir sobrecarregada e realmente executar o que planeja, já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? Porque toda semana eu procuro trazer conteúdos profundos e práticos para você sair do ciclo da culpa e entrar no ciclo da ação consistente, ok? E o tema dessa semana é um dos mais pedidos. É a procrastinação na vida real. Não a procrastinação de quem tem o dia livre, mas a procrastinação da mulher que tem filho, casa, trabalho, tem metas e a cabeça não para. E antes de falar das 6 ferramentas práticas que eu uso na minha rotina, no meu dia a dia, eu ensino a você a reduzir a procrastinação, eu preciso começar te contando uma história, tá? Era terça-feira, Helena já tinha dormido, a casa estava em silêncio. Eu sentei no sofá com o notebook aberto, sabendo exatamente o que eu precisava fazer, mas eu não fiz. Abri o Instagram, respondi uma mensagem que não era nada urgente, levantei para pegar água, organizei a louça, coloquei a roupa para lavar, fui ver se a Helena realmente estava dormindo e quando eu voltei, já era tarde demais. Ela já tinha acordado. E no fim, eu não estava só cansada fisicamente, mas eu também diria que eu estava cansada e frustrada, sabe? Porque não era falta de tempo, era procrastinação. E eu lembro de pensar, como eu ensino disciplina se eu também travo? E foi ali que eu entendi uma coisa muito importante. Procrastinação, ela não é preguiça, é desorganização emocional mais o excesso mental. E se você é mãe, você vive sim em excesso mental. Então hoje eu não quero te dar uma bronca, eu quero te dar uma estrutura. Vou te explicar direitinho o que é procrastinação na vida real. Procrastinação é você deixar para depois. Mas a vida da mãe, ela vem disfarçada muito esse depois. Ela vem de depois eu vejo, agora não dá, quando as coisas se acalmarem, eu ando muito ocupada, o neném ficou doente. Só que as coisas nunca acalmam. E quanto mais você adia o que importa, mais você começa a sentir que está ficando para trás. E é aí que começa a sua culpa. Então, antes de falar de técnica, eu quero te dizer, você não procrastina porque você é fraca, você procrastina porque está sobrecarregada. Mas essa sobrecarga não pode virar a sua identidade. E é aí que entra o primeiro ponto. Eu quero te explicar sobre o triângulo do impulso, ok? Eu comecei a testar uma estrutura muito simples na minha rotina, no dia a dia. E eu chamo de o triângulo do impulso, que seria intenção, ação, revisão. E ele nasceu de uma pergunta muito honesta que eu me fiz. O que exatamente eu quero fazer hoje? Porque quando você não sabe o que você quer, qualquer coisa vira distração. Percebe como isso já conecta com a procrastinação? A falta de clareza cria dispersão. A dispersão vira adiamento. O adiamento vira frustração. Então o triângulo começa na intenção. E é por isso que o primeiro hábito nasce daqui. Você precisa ter clareza. Eu percebi que muitos dias eu não procrastinava porque eu estava cansada. Eu procrastinava porque eu não tinha decidido no dia anterior o que era prioridade para mim. Eu tinha 10 coisas na cabeça, mas nenhuma estava bem alinhada, bem definida. Então eu comecei a escrever. Comprei aqueles caderninhos baratinhos, eu acho que o meu tá até aqui, ó.
E eu comecei a escrever o que eu realmente quero, o que eu realmente importa para mim. E quando você escreve, parece que algo muda, porque a mente ela para de correr, tá? Isso já é provado cientificamente. E quando você tem clareza, você dá o próximo passo do triângulo, você age. Mas agir como mãe exige que você tenha o foco concentrado. E é aqui que entra a segunda ferramenta desse triângulo aí, é a técnica de Pomodoro. Você conecta com a ação. Então vamos lá. Eu não tenho, a gente que é mãe sabe, né, que a gente não tem ali 3 horas livres e silenciosas, a gente tem janelas, tá? E eu comecei a respeitar as minhas janelas. 25 minutos de foco, 5 minutos de pausa. Só isso. Sem celular, sem, deixa eu dar uma olhada rapidinho na Shai. E sabe o que eu descobri? Eu não precisava de mais tempo, eu precisava de menos dispersão. E isso me levou ao terceiro ponto, que é o que eu quero te dizer agora. Porque mesmo com técnica, se o ambiente não ajuda, a gente volta a se sabotar. Então aí entra algo que eu já falei uma vez no meu Instagram. Se você não me segue, procura lá que você vai me achar. É o princípio da inevitabilidade. Eu comecei a perceber que o problema não era só interno, ele era externo também. Se o planner estava fechado, eu não abria. Se o tênis não estava guardado, eu não ia caminhar. Se o celular estava na mão, eu me distraía. Então eu comecei a mudar o meu ambiente para que ele me ajudasse a ser mais eficiente. Planner aberto na mesa, roupa de treino separada, celular longe. Não foi força, foi estratégia. E isso me ensinou algo muito importante. Mãe não precisa ser forte, precisa ser inteligente com o ambiente dela. Eu comecei a deixar a mochilinha da Helena separada no dia anterior e mesmo assim a distração ainda aparece. E é aí que entra o quarto ponto. Você precisa começar a eliminar as suas distrações. Existe uma fórmula que eu amo, que eu sempre recomendo, que é performance é igual a potencial menos interferência. Eu sei que você tem potencial, o que está te roubando não é a capacidade, é a interrupção. É notificação no celular, é a bagunça visual dentro de casa, as mensagens constantes. E tem um detalhe psicológico muito forte aqui. A gente se acostuma com o caos. Já percebeu? Quando a casa está muito bagunçada ou vive bagunçada, você começa a achar aquilo normal, mas a sua mente continua ali, drenando energia. Então, eliminar distração não é ser neurótica, é proteger a sua atenção. E quando você protege a sua atenção, você consegue escolher melhor o que você precisa fazer. E isso nos leva ao quinto ponto: lista. Gente, quando eu descobri o segredo de lista, eu comecei a fazer lista de tudo. Eu fazia listas enormes. E no fim do dia, eu comecei a me sentir incompetente. Até que eu entendi que não era sobre fazer listas enormes, era sobre fazer o que importa. Então eu comecei a escolher algumas tarefas, sabe? Uma tarefa que se eu tivesse cumprido ela, o dia já tinha feito sentido. E isso reduziu a minha culpa, reduziu a minha dispersão e reduziu também a minha procrastinação. Mas ainda faltava algo, porque mesmo com clareza, foco, ambiente e lista, eu ainda tinha dias em que o medo me paralisava. E foi aí que eu entendi o sexto ponto, que eu quero te dizer nesse exato momento. Eu comecei a ter a visualização. Eu comecei a visualizar o meu dia no banho, no dia anterior, sabe? Antes de dormir, eu ia tomar banho, eu já começava a pensar, amanhã eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso... E eu me via tendo conversas difíceis, enviando projeto, gravando conteúdo, estruturando projetos, e não era mágica, era um ensaio mental. Quando a situação chegava, para mim ela não era nova, meu cérebro já tinha ensaiado antes, e isso diminuía muito a minha resistência. Procrastinação não é falta de caráter, tá? É falta de estrutura. E mãe vive tentando compensar falta de estrutura com força. Só que essa força que você está usando aí cansa. Então comece a ser mais estratégica. Eu não estou acima disso, tá? Eu ainda travo às vezes. Mas agora eu uso essas ferramentas. E quando eu travo, eu volto lá para o triângulo. O que eu quero, qual a próxima ação? Eu revisei e eu sigo. Sem agressividade, sem culpa,
Só consciência e ajuste. Porque a mãe não é aquela que nunca trava, é a que entende a destravar mais rápido. Ok? Um beijo, até o próximo